Oi, gente, voltei, bem-vindos ao Viva Livros. Enfim, hoje nós teremos o vídeo de perguntas e respostas. Eu deixei aqui na aba da comunidade uma publicação para vocês deixarem as perguntas de vocês, as curiosidades, algum comentário. Abri também lá no Instagram uma caixinha de perguntas. Se você ainda não me segue, o Instagram vai ficar aqui embaixo. Se você quer conhecer um pouco dos meus gostos literários, o link para a minha lista de desejos também vai ficar aqui embaixo. Se você quer ser um apoiador do Viva Livros, todas essas informações estarão aqui embaixo no box de descrição do vídeo. E antes da gente começar, eu quero agradecer a todos vocês, quero deixar registrada aqui a minha gratidão, porque vocês estão aqui comigo já há 2 anos, me dando seu apoio, curtindo, comentando, compartilhando. Na verdade, gente, quem tá aqui comigo desde o começo vai perceber, ou se você for lá atrás visitar os primeiros vídeos, que a proposta do canal era outra, inclusive o nome era outro. Mas aí a gente começou a trocar umas ideias, trocar umas figurinhas, vocês interagiram comigo, deixaram comentários, dicas, o nome do canal mudou e a gente devagarzinho está crescendo e está encontrando o nosso caminho. Muito obrigada por essa parceria, porque o Viva Livros existe exatamente por causa de vocês. Bom, sem mais enrolação, eu vou começar com as perguntas do Instagram e depois a gente vai fechar com as perguntas que vocês deixaram aqui no canal. Bom, vamos lá, gente, as perguntas do Instagram. A Vânia Noronha pergunta: quando começou o seu amor pelos livros? Final da infância e início da adolescência. Eu comecei a prestar atenção que a minha mãe, todos os dias ali à tarde, ela tinha o hábito de se sentar numa janela baixa. Ela tinha no quarto dela uma janela baixa que dava pro jardim ao lado, pro quintal ao lado da casa. E eu comecei a prestar atenção nisso. Todos os dias ela pegava um livro, uma bíblia ou uma revista e ela se sentava ali e começava a ler. E eu, a partir desse exemplo dela, desse hábito dela, eu comecei a criar o meu próprio hábito de leitura, que nunca mais parou. Ela lendo de um lado e eu comecei a pegar também ali meus livros, minha bíblia, revistas, e comecei a ler também e me apaixonei. Foi graças a esse exemplo, eu acho, né, porque me influenciou. Vê-la fazer isso todos os dias mexeu comigo de alguma forma. Foco na literatura pergunta: oi, Elisama, gostaria de saber quais os livros que marcaram o início da sua vida de leitora. Gente, na verdade, se eu for pegar desde o início, o primeiro livro que me influenciou foi a Bíblia, né? Porque eu comecei lendo revistas de escola dominical e Bíblia, que na época eu não tinha muito acesso à literatura. Na minha escola não tinha biblioteca, no meu bairro não tinha uma biblioteca pública, então eu lidava mais com os livros da escolinha dominical, os livros que as professoras levavam para a igreja para que a gente pudesse pegar emprestado para ler em casa. Então, meus hábitos de leitura começaram, os primeiros livros que me marcaram foram as revistinhas de escola dominical, a Bíblia. Depois, eu li A Menina que Roubava Livros, foi um dos primeiros livros que eu li, que me marcou, inclusive eu nem tinha canal. Depois, eu li Fahrenheit 451, li na ordem, vou mostrar para vocês na ordem, Caninos Brancos, também me marcou, né? Claro que eu li muitos outros, mas assim, os que me marcaram, e O Deserto dos Tártaros. Foram uns livros assim que mexeram profundamente comigo, com minha perspectiva, com minha forma de ver a vida. E eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esses livros agora, porque eu pretendo gravar um vídeo específico, porque eu tenho uma pergunta aqui falando sobre isso, né? Mais na frente eu vou entrar nesses detalhes. Então agora eu só vou mostrar os livros, mencioná-los, mas posteriormente a gente vai gravar um vídeo para se aprofundar mais nessa questão. E a última pergunta lá do Instagram, né, que eu selecionei para trazer para vocês, a Adriana Nascimento Lima
pergunta: como está sendo a vida de vovó, né? Vocês que estão me acompanhando aqui sabem que a minha netinha nasceu em maio, no começo de maio, então eu sou uma vovó recente, 1 mês e pouco, e eu digo para vocês que a minha vida de vovó está sendo maravilhosa, é uma experiência única, incrível, e não há palavras para descrever, sabe? Você precisa experimentar essa sensação, porque é indizível, é como se fosse... Não tem como falar, gente. É doce, é mágico, é incrível, sabe? Aqueles olhinhos lindos olhando pra você, interagindo, aquele soninho doce no seu colo, você saber que aquele serzinho é parte, é continuação de você. Não tem muito o que explicar, gente. Bom, é isso. Tá sendo uma experiência incrível. Vânia, foco na literatura. Adriana, beijos. Muito obrigada pelo carinho, pelas perguntinhas de vocês. E agora, vamos para as perguntas aqui da aba da comunidade aqui no YouTube. O Garrancho perguntou: quais os teus autores brasileiros preferidos? Olha, eu gosto muito do Augusto Cury, né? Não pela questão por ele ser cristão, não. Eu gosto do Augusto Cury pela veia psicológica, sabe? Que ele insere nas suas narrativas. Os livros do Augusto Cury, as histórias, os romances, eles têm uma nuance muito psicológica, uma veia muito psicológica. Interessante, ele aborda as nuances, os sentimentos, os pensamentos. Em momentos você se identifica porque ou você viu alguém ou você mesmo já sentiu o que ele está descrevendo ali nas narrativas, e eu gosto muito. Gosto da Carolina Maria de Jesus pela coragem, né? Uma mulher preta, semi-analfabeta, moradora da favela, mãe solo, e ela tem coragem de expor ali a sua história, de expor a podridão, a corrupção do ser humano, das questões políticas, o egoísmo, o desinteresse, sabe? Ela consegue desenvolver a sua narrativa de forma muito corajosa. E gosto muito de Graciliano Ramos, a forma como ele também expressa sentimentos, pensamentos. Por exemplo, eu já li Vidas Secas e foi um livro que mexeu muito comigo. Então, acho que são 3, eu tenho mais, teria muito mais aqui. Cora Coralina, porque ela também é muito corajosa para expor seus sentimentos, as dificuldades que ela passou na vida, sabe? Até mesmo a rejeição familiar, porque ela tinha um sonho de escrever, mas os familiares rejeitavam essa ideia por ela ser mulher, achavam que ela tinha que se limitar ali à vida do lar, né, aos projetos pré-criados pela sociedade, né, o desenho social que é incutido à figura da mulher. Então é isso, Augusto Cury, a Carolina Maria de Jesus, Graciliano Ramos e a Cora Coralina. Ela descreve toda a sua história em poesia, e eu acho de um bom tom, é muito sensível, é muito delicado e muito verdadeiro. Então eu acho que seriam esses, um top rápido, um bate-bola rápido, seriam esses. Ana Maria Mendonça de Lima, ela pergunta: desistir de um livro é tranquilo para você? Parabéns pelo canal. Obrigada, Ana Maria. Desistir de um livro, inclusive depois eu pretendo gravar um vídeo sobre isso, porque houveram livros que eu desisti, não definitivamente, eu dei uma pausa, retomei a leitura e constatei, ainda bem por ter retomado a leitura, porque desistir de um livro, na minha opinião, ele é muito relativo. Eu já li um livro quase até o final, meio que empurrando, meio que na força do ódio, e eu não retomei a leitura ainda, e a minha primeira experiência com esse livro não foi boa. Eu desisti dele, eu não consegui terminá-lo, faltando acho que 10 páginas. Eu não consegui. E outros, eu dei uma pausa,
parei, tipo assim, quase que um mês. Larguei pra lá, falei, não vou ler mesmo não. Depois eu falei assim, quer saber, eu vou retomar a leitura. Então eu acho que desistir de um livro é relativo, porque cada livro contém ali uma história, uma identidade, um propósito. O autor colocou um pouco de si ali, sabe? Demandou tempo, demandou pesquisa, demandou interesse, demandou sentimento. Então, desistir de um livro é relativo. Não, acabou, não quero saber, aí larga pra lá. Não, eu não sou assim. Porque tem essa questão, sabe? Do sentimento, do tempo que foi investido. Então, eu dou uma pausa, repenso, volto, dou uma retomada. E não é tranquilo, porque eu também acho que você não deve ler sob pressão. Não, eu tenho que ler, como essa primeira vez, essa minha primeira experiência, onde eu li o livro, estava insuportável para mim, inclusive é um livro que muita gente gosta, uma boa parte de leitores gosta, mas eu, quando chegou na reta final, 10 páginas, eu falei, não aguento mais, desisti. Eu estava no comecinho do canal e eu nem tentei lê-lo novamente. Então eu acho que isso também é muito complicado. Então eu acho que dá uma pausa, uns 30 dias, retoma. E só se você vê que de verdade não rola, aí você abre mão. Eu acho que é isso, porque tem essa questão, é relativo. Acho que eu me fiz entender. Eu espero que eu tenha me feito entender. A Lísia pergunta: você acha que toda leitura é válida ou defende a ideia que só clássicos ou livros difíceis constituem literatura? Amo seu canal. Muito obrigada, Lísia. Lísia. A letrinha tá pequena e eu tô sem meus óculos, gente. Desculpem. Lísia. Obrigada, Lísia. Não, olha só. Como eu disse para vocês nas primeiras perguntas, o meu hábito de leitura, o meu amor pelos livros começou nas revistinhas infantis, nos livros. Então eu acho que é claro que você lê um livro técnico, você lê um livro clássico, é um outro patamar de leitura, não que isso te faça mais leitor, mas um livro clássico, ele é um livro com uma abordagem muito mais aprofundada, exatamente por isso ele é um clássico, porque o que o autor escreveu ali perdura por anos, por séculos, então tem um peso, né? O livro em si, a história em si, tem um peso, demanda uma profundidade muito maior. Um livro técnico, por exemplo, um livro de história, mas não, no quesito literatura, né? Toda leitura é válida. Se você gosta de romance clichê, é válido, porque ali tem uma história inserida que pode gerar uma identificação com a sua história de vida, com a história de uma amiga, com a história da sua mãe, com a história da sua avó. Como, por exemplo, quando eu li A Vida Invisível de Eurídice Gusmão, que retrata a história das mulheres do Rio de Janeiro de 1930, 1940, e eu vi ali naquela história daquelas mulheres, que várias mulheres são citadas ali, muita identificação, por exemplo, com a história um pouco da história da minha mãe, a história da minha avó, a história de tias, sabe? Então, nesse quesito, toda leitura é válida, sim, até porque nós passamos por fases na vida, né? E a gente nunca deixa de ser criança. Existe dentro de nós uma criança. Então, se você gosta de ler, por exemplo, fantasia, HQs, gibis, leia outros livros também, esteja aberto a outros gêneros literários, mas leia o que você gosta, leia o que te faz feliz, porque é válido sim. A Silvia pergunta: no top 3, quais foram as suas melhores leituras até agora? Parabéns, muito sucesso para o canal e saúde para você. Obrigada, Silvia. Num top 3, gente, eu li algumas coisas até agora, acho que eu já li vários livros até agora. Eu acho que eu já tenho uns 10 livros favoritos. Por enquanto, não sei se chegarão ao top de favoritos da vida até o final do ano, mas até agora foram leituras muito profundas, muito interessantes. Eu vou destacar para vocês A Anatomia de um Luto, um livro assim que
aborda essa questão do luto de maneira muito sensível e muito realista, porque ele rasga o peito e fala de sentimentos. Inclusive, eu pretendo gravar resenha, não vou me aprofundar. Ele fala de questionamentos, que eu acho que todo mundo faz no íntimo, mas não tem coragem de expor. Então, no top 3, eu colocaria do C.S. Lewis, Anatomia de um Luto. Depois, eu colocaria, em segundo lugar, de Violante Saramago, De Memórias Nos Fazemos, é a filha do Saramago, que coloca aqui, nesse livro curtinho, muitas verdades e muitos sentimentos em relação à sua vivência com seu pai, o Saramago. A gente conhece o Saramago como escritor, mas aqui nesse livro a Violante apresenta pra gente o pai, sabe? O pai às vezes indiferente, o pai às vezes seco, o pai que ficou um tempo sem falar com ela. Inclusive tem resenha para esse livro aqui também no canal. E foi um livro recebido em parceria com a editora Rua do Sabão. Vou deixar o link da editora aqui também para vocês irem lá conhecer. E foi um livro assim, parece que você tá sentado na varanda de casa, tomando café e comendo bolo. Eu falei isso na resenha e vou falar novamente, porque a forma como ela conversa com a gente é um livro que conversa com a gente. Ela expõe muito sentimento, muita verdade, muita sensibilidade. Ela faz a gente pensar, sabe? É um livro que fala do relacionamento dela com o pai, mas que faz a gente pensar. Então, em segundo lugar, De Memórias Nos Fazemos, da Violante Saramago. E em primeiríssimo lugar, até agora, um livro polêmico, que também tem resenha aqui pro canal já. Um livro que desagrada os hipócritas, desagrada os cristãos religiosos. Sabe aqueles que gostam da fachada, da casca, da aparência, da hipocrisia, sabe? Isso em todas as esferas, na política, na religiosa, na familiar, a convivência com os amigos. Quem gosta de manter uma casca, uma hipocrisia, e se tratando do âmbito cristão, a religiosidade, ali, os rituais, esse livro aqui desagrada muita gente e é por isso que eu gostei. De Tolstói, Uma Confissão. Em primeiríssimo lugar, por enquanto, está esse livro, porque tem resenha, vou deixar linkado aqui embaixo. Ele rasga, sabe, muita coisa. Tolstói rasga muita coisa. Que esse livro é um livro que marca a sua trajetória, um momento de crise na sua vida. E ele rasga muita coisa aqui. Eu vou entrar em detalhes, né, lá na resenha. Você vai lá conferir depois, porque esse vídeo aqui já tá ficando enorme. Mas é um livro que rasga muita coisa. Um momento de crise da vida do Tolstói, onde ele pensa em dar cabo da própria vida, onde ele perde o sentido de tudo e ele começa nessa busca para tentar entender o que está acontecendo, o que está se passando dentro dele. E ele rasga muita coisa, sabe? Dessa questão da hipocrisia, da falsidade, do egoísmo, da indiferença, da manipulação do sistema em relação às massas, sabe? E em top 3 até agora seria mais ou menos isso. A Cleidiane Maria da Conceição pergunta: quando e como você se apaixonou pelos livros? É uma pergunta também que a menina lá no Instagram me fez. A Vânia, né? Só que ela usou palavras diferentes. Foi nessa fase, né? Acho que eu já respondi isso. Foi quando eu comecei ali, saindo da infância, entrando na adolescência, eu comecei a prestar atenção nesses detalhes de que a minha mãe lia todos os dias, né? E vendo o exemplo dela, a atitude dela, eu comecei a ficar curiosa e interessada. E ali começou tudo, foi mais ou menos isso aí. A Beatriz pergunta: oi, Elisama, qual é a parte mais difícil de trabalhar na internet? Como você lida com situações complicadas? Parabéns pelo canal. Obrigada, Beatriz. Gente, tá. Qual é a parte mais difícil de trabalhar na internet? Eu acho que a parte mais difícil de trabalhar na internet, não só para mim, mas para qualquer pessoa que está na internet, é a insensibilidade e o desrespeito das pessoas. Porque na internet todo mundo fica muito corajoso, muito valente, acha que pode falar o que quer, fazer o que quer,
deixar o comentário que quer, sabe? Então isso é muito complicado. O desrespeito, sabe? A falta de senso, a pessoa, o desconfiômetro, a pessoa não tem desconfiômetro de que esse ambiente aqui é um ambiente aberto, mas que precisa ser um ambiente respeitoso, né? A gente precisa interagir com respeito. Então isso para mim é o mais complicado, porque se você entra para dar uma resposta, aquilo vira uma bola de neve, porque a pessoa não quer concordar que foi desrespeitosa, porque eu já passei por isso na minha fase, né, de imaturidade, inexperiência. E hoje em dia não, como é que eu lido? Eu ignoro, dependendo do que foi comentado, eu deleto, eu excluo, eu bloqueio, porque aquilo, dependendo do que foi deixado ali no comentário, aquilo pode gerar uma polêmica desnecessária, né? Mesmo que eu me isente de responder, mesmo que eu não me manifeste, pode gerar uma polêmica desnecessária. Então eu normalmente eu ignoro ou deleto e bloqueio a pessoa. É assim que eu lido. Pelo bem da minha saúde mental, eu procuro não discutir, né? Deixo pra lá. É melhor assim. É isso. Bom, próxima pergunta é do João Galvão. Fale sobre a decisão de abrir o canal, como foi a sua adaptação para gravar, lidar com a tecnologia na produção dos vídeos. E comenta sobre o seu curso de teologia. É bastante coisa, mas são curiosidades sinceras. Estou sendo obrigado a gravar aulas de filosofia e a minha adaptação está sendo péssima. Chegou a odiar, eu tenho que ficar na frente da câmera. Bom, João, a minha decisão de abrir o canal foi o seguinte, vamos por parte. Eu gosto de ler e eu queria conversar com alguém sobre livros, mas na minha família não tem muita gente que gosta de ler. Eu sou meio solitária nesse quesito. E eu falei, não, já sei, pronto, vou fazer um canal, vou montar um canal e aí eu vou falar sobre os meus livros lá. Aí eu li esse livro, gostei, é isso. E lá eu vou ter gente para conversar sobre livros. Então foi mais ou menos isso. Eu queria conversar com alguém sobre os livros que eu lia e a decisão partiu meio que daí. Abri o canal, tá. A minha adaptação para gravar e lidar com a tecnologia, lidar com as câmeras, para mim tá de boa. Eu não tenho dificuldade de lidar, de me ver, sabe? Nas câmeras, de me ver nos vídeos, eu não tenho esse problema. Pra mim tá tranquilo, porque eu desde muito novinha eu lido com o público. Então, nesse quesito pra mim tá de boa. E depois ele pergunta, meu curso de teologia, sim. Pra quem não sabe, eu faço bacharel em teologia, né, pela FATAD, inclusive eu vou deixar o Instagram da FATAD aqui também, para você que tem interesse ir lá conhecer. É um curso muito interessante, são apostilas, tem um aprofundamento legal, existem cursos mais aprofundados, mas eles são muito mais caros e às vezes eles são um pouco prolixos, eles são um pouco repetitivos. Na FATAD você aprende o essencial, sem ser prolixo, na minha opinião. Você tem um compêndio de informações razoável, sabe? Bom, na minha opinião. Razoável, bom, pra bom. Não é razoável pra ruim, não, tá? É razoável pra bom. Porque eles têm uma média de aprofundamento sem se repetir. Então, na minha opinião, pra quem quer estudar com uma média de preço boa, FATAD é uma boa opção, tá, gente? Então, eu acho que é isso. Eu tô gostando muito, tô quase acabando. Acredito que até o final do ano, né? Se eu não ficar em recuperação em nenhuma matéria, eu termino. Eu estou gostando e eu indico. E o Instagram vai ficar aqui embaixo para vocês irem lá depois. É isso, acho que eu respondi tudo que ele perguntou. Obrigada, João. Rosilene de Souza pergunta: você poderia listar os 10 melhores livros da vida? Claro, Rosilene. Mas aí a gente não vai entrar nos detalhes, tá? Só vou mostrar e depois eu gravo um vídeo dando mais detalhes do porquê que eles são os meus favoritos. Vamos lá. Não é na ordem, tá? Hoje eu vou mostrar só, não vai ser assim top 10, sabe? Do 10º ao 1º lugar. Vou só mostrar pra vocês os 10 livros da vida. Uma Confissão, de Tolstói. O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati. Caninos Brancos, de Jack London. Fahrenheit 451.
Confissões, Santo Agostinho. Todos os que tem resenha eu vou deixar aqui embaixo no box de descrições. Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Eu Sei Porque o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. O Hobbit, de Tolkien. Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E, por fim, Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Esses são os meus 10 livros favoritos da vida. Você pediu 10. Acho que se eu pedisse mais, eu teria mais alguns aqui para colocar, mas 10 são esses, os de 10 favoritíssimos da vida. E depois eu faço um vídeo explicando o porquê que esses são os meus 10 favoritos da vida. E a última pergunta da Márcia Bento, ela pergunta: o que você faz quando está lendo um livro difícil que exige atenção? Um livro difícil que exige atenção. Bom, para começar, quando a gente está lendo um livro difícil que demanda atenção, eu procuro evitar, por exemplo, ambientes barulhentos, porque se o livro é difícil e demanda atenção, barulho pode gerar distração. Eu silencio o celular, né? Porque às vezes alguém te liga, te manda uma mensagem, a notificação, ela te distrai. Então eu desligo o celular. Um livro difícil, eu procuro, por exemplo, reservar tempo para ler quando eu estou sozinha em casa, para não incorrer no erro ali, no risco de ser interrompida, porque às vezes você tá em casa com mais pessoas e as pessoas conversando, ou elas podem chegar em você, te perguntar uma coisa, pode acontecer, da pessoa chegar em você, te pedir uma coisa, onde é que tá isso, onde é que tá aquilo. Então, se você tá lendo um livro difícil, né, eu prefiro quando eu estou sozinha em casa e ler em voz alta, né, ao invés de ler em silêncio, ler com os olhos, ler em voz alta, para eu conseguir prestar atenção ali na narrativa, no que eu tô lendo, evitar de todas as formas qualquer nível de distração, porque eu acho que ler em voz alta aumenta a sua atenção e te conduz à concentração. Então, quando eu tô lendo um livro complicado, normalmente é isso que eu faço. Claro, faço anotações e releio alguns trechos. Se eu achar que eu não entendi, se eu achar que aquilo ali não ficou claro, eu releio algum trecho, eu retomo ali alguma parte, leio novamente, vou com calma, ler com calma, sem pressa, para que eu consiga tirar o melhor proveito da leitura. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha respondido a todos vocês. Para você que ficou comigo até agora, esse vídeo ficou bem grande, né? Muito obrigado por assistir. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar com seus amigos, porque o mês de junho ainda não acabou e eu ainda estou contando com vocês para a gente bater aquela meta dos 1000 inscritos. Estamos quase lá, continuem me ajudando. Minha gratidão, meu muito obrigada a todos vocês. Muito obrigado por assistir. Não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar. Muito obrigado pelos presentinhos que chegaram aqui em casa. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Até o próximo vídeo e viva a vida!